Bom dia, gente. A graça, a paz e a alegria sejam multiplicadas em nossas vidas. É uma emoção sempre nova poder compartilhar a palavra de Deus com a amada igreja, ainda que virtual ou real. É um privilégio mesmo poder chegar em sua casa com mais essa live. Estamos começando um novo mês, né? O primeiro culto de agosto. 7 meses se passaram, eu não vi. Confesso para você que é impressionante, né? Como diz o Salmo 90, que o tempo voa, a vida passa como um sopro. O Eclesiastes também fala sobre isso. Eu vejo fotos antigas minhas. Esses dias mesmo a gente estava vendo lá fotos antigas. As crianças ainda, os filhos ainda pequenos, agora nem são crianças. E eu olhava aquele camarada lá cabeludo, e eu falava, esse cara sou eu. Hoje é como o pastor Paulo mandou a devocional dessa semana, quando a gente olha no espelho, eu olho assim, esse cara não sou eu. Mas é isso, irmãos. A gente está mais perto, né? Da volta de Jesus, mais perto do nosso encontro com Deus, e de vez em quando a gente tem que lembrar. Eu estava pensando nisso nessa semana. Porque desejar o fim da pandemia é muito bom. Mas a gente precisa desejar mesmo a volta de Jesus. Essa vai ser a baita solução das soluções. Então vamos lembrar sempre, volta, Senhor Jesus. Eu aguardo a sua vinda. Irmãos, isso deve pulsar nossos corações. Não podemos esquecer jamais que nós aguardamos uma bendita esperança que ninguém pode tirar de nós. Bom, eu quero saudar também a dona Josefa. Ficamos assustados que ela foi internada com suspeita de Covid. É uma querida nossa, amada irmã, mas foi um susto, não é? E logo ela voltou para casa, graças a Deus. Ficamos felizes com esse resultado e continuamos também orando para Deus proteger cada um de vocês, vovô, vovó, idosos da nossa comunidade de fé. Nessa sequência que nós estamos estudando, de gente como a gente, você tem percebido personagens, ora homem, ora mulher, a cada semana, e tomara, a nossa oração é que não seja mais informação, sejam exemplos, porque já são, né, da palavra de Deus que nos contagiam para vivermos uma vida mais autêntica, um cristianismo mais puro, um relacionamento com Jesus muito mais real. Personagens da Bíblia que saltam para a vida com o mesmo Espírito Santo que os movia, é o mesmo Espírito Santo que nos move, o mesmo Espírito Santo que lhes dava poder para viverem para Deus, é o mesmo Espírito Santo que Jesus prometeu que nos daria o Consolador que estaria em nós. E antes de falar sobre o casal que nós vamos tratar hoje, que já foi mostrado na vinheta, é Priscila e Áquila. Eu quero só lembrar um aspecto que pode acontecer com qualquer um de nós. De vez em quando, a nossa rotina é interrompida. Muitas agendas foram totalmente reviradas nesse primeiro semestre e agora no segundo. Eventos, programações, talvez até seus compromissos com médicos, por causa de uma situação que caiu em nosso colo e não podíamos fazer nada. Isso acontece com qualquer um de nós. Você pode estar no seu emprego e de repente vem uma demissão. Bate uma reviravolta na sua vida.
Você está tocando aí sua vida, de repente um filho fica doente. Casais em crise, infelizmente, alguns chegam à separação, muda radicalmente a vida. Ou a morte de um cônjuge, um estado de viuvez que requer uma nova adaptação. Enfim, tem situações, por exemplo, de mudança de país. Algumas pessoas no Brasil estão considerando, né, a possibilidade de sair do país, trabalhar fora. Isso já tem acontecido há muitos anos. Às vezes, da Síria, refugiados da África, senegaleses, congoleses, haitianos. E isso está tão próximo de nós, porque alguns anos atrás eu via refugiados ou exilados de outros países, estrangeiros, no centro. Agora eles estão em nossos bairros, não é? Aqui no metrô Capão Redondo, por exemplo, eu estou sempre vendo estrangeiros ali, como em outros lugares também. É uma realidade de uma mudança abrupta na vida e é preciso tocar a vida. Nós vamos ver hoje um casal, uma dupla, que nós estamos chamando de uma dupla dinâmica, um casal simplesmente incrível. Eu estou muito empolgado de pregar sobre a vida de Priscila e Áquila, porque esse casal, eu não vou conseguir falar tanto que eu aprendi da vida desse casal aqui em 40 minutos. Mas viaje comigo nessa aventura de conhecer esse par, essa parceria incrível, impressionante, que aparece aqui em Atos, capítulo 18. Vamos já acionar aqui nossos slides, enquanto se você quiser ler na sua Bíblia, a passagem é essa, né? Atos 18, 1 a 4. Se você está com dificuldade aí para achar a sua Bíblia, nós vamos ler aqui no slide. Espero que dê para ler aí. Eu coloquei a letra grande, né? Tomara que dê certo aí. Mas se você não conseguir ler, está aí o texto, Atos 18, de 1 a 4. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila. Áquila é um nome latim que significa águia, ok? Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio era imperador de Roma. Esse Cláudio, inclusive a própria história fora da Bíblia, atesta esse decreto em que ele expulsou os judeus de Roma. Tinha muitos judeus de Roma, mas estava tendo conflitos lá, inclusive com os cristãos, e aqui é o ano de 49 a 52, mais ou menos antes de Cristo. Aí é onde um homem chamado Suetônio, que é um historiador fora da Bíblia, que registra que de fato esse decreto histórico, não é? Ele expulsou que todos os judeus saíssem de Roma. Por isso que já na minha introdução eu falei para vocês de uma mudança na vida. Esse casal talvez estava instalado lá com um negócio, com uma loja. A gente vai ver daqui a pouco, né, que eles eram artesãos. E a vida deles sofreu uma guinada de 360 graus aí. Tiveram que mudar, sair do seu país, assim, expulsos. Então é isso. Saiu de Roma, continuando a nossa leitura. E uma vez que tinham a mesma profissão, 3, 4. Acho que está faltando um versículo aqui. Porque fala de Paulo. Então deixa eu acompanhar aqui, né? Por isso que é bom. A Bíblia sempre é mais segura, não é, gente?
Assim, então nesse versículo 2, está faltando só 3 palavras, tá? Antes daquele e, está faltando 3 palavras. Paulo foi vê-los, ok? Paulo foi vê-los. Então, depois dessa informação, Paulo foi vê-los, dá para a gente continuar no slide. E uma vez que tinham a mesma profissão, né? Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Então, Paulo tinha essa mesma profissão. E no original da Bíblia, essa palavra aqui, fabricante de tendas, é muito mais específica, porque tenda era um produto de couro de cabra que eles faziam, porque naquela época não tinha as pousadas, os hotéis tão próximos. Eles viajavam e quilômetros e centenas de quilômetros, e às vezes mesmo numa cidade tinham que dormir. Então fabricavam uma tenda portátil, ou na estrada, ou nos caminhos. Era muito comum os peregrinos, os viajantes, andarem com uma tenda. Mas eles não fabricavam apenas tendas, eles eram artesãos, faziam outras peças de um couro de cabra, que era, na região onde o apóstolo Paulo nasceu, tinha muitas cabras. Então foi lá que ele aprendeu, lá perto de Tarso, que ele aprendeu isso. Continuando a nossa leitura, todos os sábados, ele, no caso Paulo, mas no contexto a gente vai assimilar que Priscila e Áquila acompanhavam Paulo sempre. Todos os sábados ele debatia na sinagoga. A sinagoga era o ajuntamento dos judeus, e Paulo, como judeu, era uma estratégia dele. Em cada cidade que ele chegava, esse Paulo era muito estrategista. Não iria numa cidade, você sabe, não tinha igreja. Tinha a sinagoga do judeu. E ele ia nas cidades mais importantes, nas cidades mais badaladas. Corinto, Éfeso, Alexandria, até Roma foi a última cidade que Paulo visitou. Então, ele ia na sinagoga, como judeu, sempre um visitante, tinha uma oportunidade de falar. Aí os judeus perguntavam para ele: você tem uma palavra para nós? Ele ia e pregava o evangelho. Quer dizer, ele era um aproveitador de oportunidade. Então, o propósito agora que a gente vai falar, eu quero trazer essa verdade aqui para hoje. Cada um de nós foi convocado para atuar no progresso da igreja. Para efeito didático, eu quero convidar você para repetir comigo essa frase. Então leia comigo aí, se você pode pronunciar aí em voz alta, né? Cada um de nós, seja solteiro, seja casado, né? Porque aqui temos o casal e temos o Paulo também. Os 3 personagens. Foi convocado para atuar no progresso da igreja. Você já sabe disso de outras pregações. É porque a gente precisa repetir velhas verdades, não é? Para ficarem cada vez mais solidificadas em nossos corações. Então, esse casal, ele vai ilustrar, ele vai ser uma referência tão incrível para nós. Esse casal vai ser um dos modelos de casamento, de parceria, de pertencimento, que é o antimodelo de Ananias e Safira, lá no capítulo 5, que tinha na igreja uma vida de aparência. Ananias e Safira, eles estavam na igreja, mas não para poderem abençoar de maneira sincera. Eles tinham outros interesses, prestígio, exibicionismo, sei lá, mostrar o carrão que eles tinham, o patrimônio, e dava para a igreja com um certo esbanjamento. Nós vamos ver agora uma atitude assim tão natural, ou melhor, tão sobrenatural desse casal, porque eles sempre são mencionados juntos. Você não vê Priscila e Áquila separados um do outro. Estão juntos para o que der
e vier. Então, essa é a primeira lição que eles nos ensinam: engajamento e parceria nos bons e nos maus momentos, conforme esse texto que nós lemos aqui. E o Áquila é judeu. Pelo nome da Priscila, os historiadores falam, pelo nome dela, era um nome mais usado na alta classe social de Roma. Então ela devia ser de uma família tradicional, aristocrática, e ele era um judeu, que era raro um judeu casar com uma não judia. Nós não temos informação se eles se converteram em Roma, porque já tinha cristãos nessa época, ou se eles se converteram com o apóstolo Paulo. O autor, Lucas, não dá essa informação para nós. Sabemos aqui que ele aprendeu o ofício de ser artesão de couro, talvez ele ensinou para a esposa, pode ser, ele aprendeu, porque era muito comum o judeu ensinar o filho algum trabalho braçal desde a infância. Tinha um ditado antigo entre os judeus, que era esse ditado: amem o trabalho. Aquele que não ensina um ofício a seu filho, o ensina a roubar. Se a moda pega, fica a dica aí para nós, não é? Uma dica válida até hoje, a gente não poupar o filho de tarefas, de sacrifícios, da vida dura. Quem poupa o filho, né, quem retém, né, a disciplina, né, não estou falando de disciplina só física, né, ele pode estar criando um filho que vai achar que a vida é doce, é suave. E Deus disse: do suor do teu rosto ganharás o teu pão. É para você, pai, é para você, mãe, é para você, filho e filha, aprender desde cedo, se preparar para a vida, para você se autossustentar. E eles estão aqui. Agora, gente, acontece uma reviravolta na vida do casal. Já falei isso antes. Saíram da Itália, estão agora em Corinto. Corinto ficava no sul da Grécia, no litoral. Já mostramos muitas vezes mapas, né, da cidade de Corinto lá embaixo. Corinto era uma cidade cosmopolita, gente de todos os lugares do mundo. Aliás, essas três, Roma estava em primeiro lugar com mais de 1 milhão de habitantes, Alexandria 600 mil, Éfeso com 300 mil, Corinto com 200 mil. Eram as 4 principais cidades dessa época. E agora? Foram expulsos do país. Iam agora ficar queixando? Não. Nós os encontramos aqui trabalhando no mercado, vendendo o que eles sabiam fazer. Isso nos faz lembrar de Paulo quando escreveu em Filipenses capítulo 4. Acho que eu coloquei esse versículo aqui. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ele repete: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou passando necessidade. Essa adaptabilidade exige de nós. Eu sei que alguns de vocês estão se reinventando, mudando a área de trabalho, tentando ganhar o seu sustento de uma outra maneira. Essa semana mesmo, um querido nosso aqui veio aqui conversar comigo e fazendo algo totalmente diferente do que ele fazia antes. Esse coração aberto para aprender, irmãos, a crise dá novas oportunidades. No começo é mais difícil, mas aguente firme e esteja pronto. Eu já contei aqui na igreja, tempos atrás, de um tio meu que tinha, ainda hoje, né, uma pessoa de 80 anos, tem muito patrimônio, tem até prédio, tem casas alugadas, tem depósitos de construção, 2 depósitos de construção enormes. E ele, um dia eu o encontrei de bicicleta nas minhas idas à Bahia, ainda idoso, 70 e poucos anos, andando de bicicleta na rua, e ele me falou assim:
Você sabe por que eu ando de bicicleta? Eu falei, não, tio, porque eu tenho que me adaptar. Se um dia eu não tiver nada, então eu já estou me acostumando. Interessante, não é? Esse senso de não ficar chocado se a vida, às vezes, te dá uma rasteira. Então, esse casal aqui, gente, ele está batalhando. Ele está procurando, não deu certo em Roma, vamos tentar aqui em Corinto. E olha, nem todo casal consegue trabalhar junto, hein? Tem casal com uma baita dificuldade, as personalidades se chocam, tem que ter um certo grau de maturidade, de ceder, de compreensão, para serem juntos. Porque, olha, na minha modesta opinião de pastor, eu nunca vi uma sociedade dar certo, exceto marido e esposa. Reticências, e olha lá. Porque às vezes nem essa sociedade dá certo. Mas a gente vê aqui um casal indo para frente, tinham habilidades profissionais. Mas uma coisa que eu admiro, se eu pudesse dar um pulo aqui, eu tenho que até tomar cuidado para não derrubar esse laptop aqui. Uma coisa que eu admiro é a capacidade de um casal usar o seu trabalho, o seu ganha-pão, como plataforma de sustento para o ministério. Eles não trabalhavam para eles, sabe esse mundinho assim? Trabalho para mim, acumulo, invisto na poupança, faço investimentos aí, adquiro mais e mais imóveis, estou me resguardando aqui com o meu patrimônio. Esse casal, a gente vai ver mais em diante, eles trabalhavam para glorificar a Deus através do trabalho. Fala-se muito da missão integral, que a gente tem que resgatar a missão integral do cristão, que nós estamos em missão. Chega daquele paradigma antigo e não bíblico, antibíblico, de que o cristão separava aquela questão do dualismo. Eu trabalho na igreja, eu vou para a igreja e minha vida é outra coisa. Eu faço minha obrigação religiosa, mas no dia a dia, Deus não entende de vendas, Deus não entende de prestação de serviços, de contratos, de negociação. Não, gente. Nós vivemos a nossa missão para a glória de Deus, impactar vidas e fazer discípulos. Isso estava no coração, no peito desse casal, como a gente vai ver. Aliás, eu quero lembrar aqui de Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, vou falar de novo. Tudo o que vocês fizerem. Isso inclui, precisa repetir, né? Tudo o que fizerem, fazei de coração como para o Senhor e não para os homens. Se você está vendendo, se está negociando, se você está atendendo numa recepção, se você é técnico em TI, técnico em informática, é um gerente, é um diretor de uma empresa, é um professor, é um médico, um dentista, fazei tudo para a glória de Deus. Nosso trabalho é para o reino. Ou você trabalha para você, para seu império, para sua carreira. Então, um verdadeiro cristão não separa a vida profissional da vida espiritual. Tudo é adoração. Quer comais, quer bebais, ou trabalhais, né? Fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Aí você fala assim, mas eu não trabalho com a minha esposa. Talvez você não trabalhe com a sua esposa num escritório, numa oficina, numa prestação de serviço, mas em casa nós estamos trabalhando, administrando uma casa, administrando a vida do lar, somos gestores do nosso lar. Então, há tarefas em casa que precisam ser definidas. Eu vou dar como exemplo aqui o meu caso. Tem tarefas na minha casa que eu faço, a Sandra não precisa se preocupar, deixa que eu cuido.
Tem outras que ela cuida, eu não preciso me preocupar. Tem algumas tarefas que nós dois fazemos em conjunto, seja ela, seja eu. Tem algumas que os filhos fazem. Isso ajuda demais, demais, do que ficar disputando, sabe, aquele casal, mas eu fiz isso, isso, isso e isso. Eu já confesso perante vocês que às vezes já fiz isso. Já fiz uma propaganda assim, ó. Fiz isso, isso, e isso, e isso, e isso. Porque, você sabe, né? De vez em quando a gente quer puxar uma sardinha para o nosso lado aqui. O resultado nem sempre foi bom, mas é muito legal quando a gente tem as tarefas definidas. Cada um sabe o seu papel. E eu acho interessante, gente, que essas brigas de casais... estava vendo uma estatística, até de junho para cá, depois que o governo liberou o divórcio, até de maneira remota, não é? Os cartórios aceitam um pedido de divórcio, você nem precisa mais ir ao cartório. É impressionante que ponto que nós chegamos, não é? Vocês mais novos não lembram disso, mas eu sou de uma época que, quando o casal se separava, tinha o desquite. Até eu perguntei a Sandra perguntou para meus filhos se eles lembravam, sabe o que é desquite? Não sei o que é isso não, pai. Então, eu sou de uma época que tinha o desquite. Você se separava, ficava aí uns 2 anos esperando a aprovação do seu divórcio. Hoje você, virtualmente, pede o divórcio e aumentou de 20% de maio a junho. 19% aumento de divórcio, ele pegou só esses últimos 2 meses aí, aumentaram 20%, e a maioria, 70% dos pedidos de divórcio, vem das mulheres porque elas estão sobrecarregadas, além de trabalhar fora, cuidar de filhos e administrar a casa. E rapaziada, isso é uma chamada de atenção para nós, não é? Homens deixando as mulheres sobrecarregadas, levando-as a esse estado de coisa está acontecendo aí. Nesse caso aqui, gente, você percebe que menciona Áquila primeiro que Priscila, apenas para identificação no versículo 2, mas depois, nas 6 vezes que o nome do casal aparece sempre 5 vezes Priscila e Áquila. O nome da esposa vem antes do marido. Isso numa sociedade machista. E quando isso acontece, porque o comum era o nome do homem primeiro, mas aí você vê aqui no capítulo 18, começa a aparecer Priscila e Áquila. Aqui no versículo 18, capítulo 18, Priscila e Áquila. No versículo 26, Priscila e Áquila. E assim por diante, quando Paulo vai saudá-los depois, no final de algumas epístolas, Priscila e Áquila. É bem provável que a Priscila era mais destacada que o marido. Talvez ela era mais talentosa, sobressaía-se mais do que o próprio marido. Mas o incrível é que isso não afetava o Áquila. Alguns maridos se sentem ameaçados, há uma disputa de sexo, disputa de poder, um quer ser mais importante do que o outro. Eu já vi até em público, um querer se crescer perante... É feio demais uma situação dessa, hein? Caso de competição. Nesse caso, vamos admitir que ela era mais inteligente, mais habilidosa. Isso, gente, isso é um time. Não é para a gente sentir ciúme ou podar a outra pessoa. Bem-aventurado o casamento que faz bom uso da habilidade do outro. Se a esposa tem uma facilidade para certas áreas, que o marido fique feliz de ver e a elogie e a promova. Então, nós não vemos essa insegurança na vida de Áquila. Certamente ele levava em conta os conselhos da sua esposa sábia, e o casamento ganhava com isso.
Infelizmente, a gente vê casos de maridos que ficam inseguros, né? Porque a esposa talvez ganha mais que ele. Mas aqui, gente, a gente vê uma maturidade. Você fica incomodado quando a sua esposa se sobressai? Uma pergunta para as esposas agora. Você tem ameaçado o seu marido, lutando para provar sua superioridade em certas áreas? Você, você busca crescer à, à custa dele? Como você pode evitar esse tipo de armadilha? Vocês pensam em montar um negócio juntos? Vocês já conversaram bastante sobre isso? Esse negócio que vocês querem montar ou já estão trabalhando tem o propósito de promover o reino de Deus? Não só quem está pensando em parceria com a esposa no negócio, eu estou falando o seu trabalho, sua profissão, a sua carreira. Eles eram estrategistas, gente. Eles estavam aqui, é o reino de Deus, eles estão ali ganhando pão, mas estão ali em contato, eles estão, e certamente eram consultados quanto ao seu trabalho, né? Paulo os encontrou facilmente aqui na cidade. Então surgiu aqui uma empatia, uma amizade. A gente leu aqui no texto que vemos. Paulo se aproximou deles. E aí eram da mesma profissão, foram trabalhar juntos. Uma coisa importante aqui que a gente vê, Jesus é a fonte do amor. Eles conheciam Jesus. E se não conheciam antes, com o impacto da vida do apóstolo Paulo, começaram a conhecer. Voltando para nós não conseguimos ser um bom marido, excepcional, pelas nossas próprias forças. Nós ficamos cansados um do outro. Muitas vezes temos dificuldade para pedir perdão. É uma humilhação, né? Pedir perdão. Às vezes falamos bobagens um para o outro, numa hora nervosa, numa hora de chateação. Mas a gente aprende com Jesus a perdoar, a gente aprende com Jesus a ter paciência, a gente com Jesus a liderar com sacrifício. Nossos pais, quando se casavam, meus pais, meus avós, naquela época, o objetivo era criar filhos, era trabalhar. Hoje em dia, os jovens estão se casando, mas não querem sacrifício, querem ser felizes. Eu quero me dar bem. Se o outro me ajuda a ser feliz, tudo bem, se não, descarta. Então, está se perdendo isso. E Jesus nos ensina a valorizar o casamento. Eles cresciam juntos na palavra, acompanhavam o apóstolo Paulo. Paulo ficou em Corinto 1 ano e meio, conforme o versículo 11. Uma experiência e tanto, hein? Já pensou? Eu fico imaginando eles saindo das sinagogas, conversando com Paulo, assuntos da Bíblia, a vinda de Jesus. Tanto assunto que devia ter, acompanhar novos convertidos. Agora, a gente não tem mais o apóstolo Paulo conosco. Seria uma honra ter um hóspede desse naipe, né? Apóstolo Paulo hospedando em sua casa, você deixar lá um quartinho para ele. Tem casais que fazem isso ainda hoje, né? Hospeda missionário. Eu conheci um casal em Manaus, que eu passei uns dias lá quando fui convidado para pregar em 2 igrejas, e o casal reservou uma edícula no fundo da casa para receber missionários que passavam na cidade, pastores. Eles hospedavam Paulo. Hoje nós não temos o apóstolo Paulo, mas temos 13 cartas do apóstolo Paulo aqui, fora os outros homens de Deus que escreveram a Bíblia. Então você está em maravilhosa companhia quando você lê a Bíblia. Gente, eu gastei um tempo demais aqui no casal, mas para você ter uma ideia, falta mais coisa para falar. Mas não é impressionante a vida desse casal? Não é bom ter gente assim na igreja? Ah, gente, isso é maravilhoso. Inclusive, esse tipo de perfil missionário está de volta. O Hugo e a Ágata, que nós estamos ajudando financeiramente, eles estão através de negócios
negócios com banco, estão aguardando, né, o fim da pandemia aí, para irem para Macedônia, que é um novo país lá perto da Rússia. Não, perto dessa região aqui, perto dessa região da Grécia, para falar do amor de Deus. É um país de muitos muçulmanos lá, não esqueci a cifra, mas ele vai lá para evangelizar, inclusive muçulmanos, através do trabalho. Mas a gente não precisa ir para lá para evangelizar, a gente está aqui no nosso trabalho também, não é? Então, a segunda lição aqui, que nós aprendemos do Priscila e Áquila, é o engajamento no discipulado. Olha só, gente, as próximas, eu pulei um pouco aqui o texto. Paulo permaneceu em Corinto por um tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Observe, gente, aqui esse senso de mobilidade. Eles não eram assim muito burocratas para mudar, para se adaptar. Eles acompanharam Paulo, aqui é a segunda viagem missionária de Paulo, mas eles acompanharam, aí fala, antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, que era uma cidade aí na rota, devido a um voto que tinha feito. Provavelmente é um voto que Paulo fez de agradecimento a Deus, porque em Corinto teve uma grande confusão lá, mas ele foi poupado, né? E foi fundada uma igreja em Corinto. Esse 1 ano e meio que Paulo passou em Corinto, viria a ser a igreja de Corinto, que receberia essa carta, 1ª e 2ª aos Coríntios. Então, em outras palavras, Paulo, Priscila e Áquila foram os fundadores da igreja em Corinto. Continuando o texto, chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. É impressionante aqui a liderança de Paulo, porque aqui coloca que Paulo os deixou lá. Paulo, entendendo que aquele casal, que já tinha uma boa experiência em Corinto, poderia ser muito útil em Éfeso. Então eles estão agora trabalhando em Éfeso, que é uma cidade na costa da Turquia, atualmente, que na época se chamava Acaia. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, lembra daquela cidade grande que eu falei? Chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Olha o destaque que a Bíblia dá para Apolo. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga de Éfeso. Quando Priscila e Áquila o ouviram, note bem, gente, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito. Vou falar de novo, auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava, quer dizer, ele debatia vigorosamente, é uma grande apologeta, que é a palavra para quem defende as Escrituras, vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, gente, trazendo aqui em miúdos, Priscila e Áquila vão para a cidade de Éfeso com Paulo. Daqui Paulo continua a sua viagem. Priscila e Áquila estão ali na sinagoga. E o Apolo vai pregar nessa sinagoga. Éfeso, Paulo fundou outra igreja também, que recebe depois a carta aos Efésios. E vem esse seminarista.
vem esse garotão aqui, Apolo, pregar, e eles tomaram a iniciativa de chamar Apolo em particular, porque Apolo tinha um conhecimento não incorreto das Escrituras, mas tinha um conhecimento incompleto. Ele só conhecia até o batismo de João. Às vezes você está ali na Bíblia e fala assim, ué, por que esse Apolo só conhecia? Talvez algum discípulo de João tenha saído de Jerusalém, ido para Alexandria e pregado o Evangelho, e o Apolo só chegava com essa informação. Sabia que Jesus era o Cristo, mas ele não tinha mais informação do sacrifício de Jesus, que Jesus morreu na cruz para perdoar nossos pecados, que era preciso receber o Espírito Santo, que veio em Pentecostes. Então, Apolo, ele estava envolvido nas coisas de Deus, mas ele tinha muita informação intelectual, mental. É como o religioso de hoje. Tem muita gente que conhece a Bíblia, gosta da palavra de Deus, frequenta uma igreja, mas não passou por essa transformação que é necessária, olhar para a cruz, perceber que Jesus morreu por ela. Isso a gente chama de novo nascimento. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. A vida eterna não vem pelo conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico é bom, mas a salvação vem por crer num fato histórico. Jesus morreu por nós. Apolo era um cristão, um admirador, não é, de Jesus, mas ele não conhecia nem o quem era o Espírito Santo, o que aconteceu na cruz. Então, gente, quantas pessoas transitam em nossa igreja? A gente recebe, aprendem conosco, mas de repente não cai a ficha que precisa nascer de novo, que precisa ter certeza da vida eterna, certeza de salvação. Olha, o Apolo era um cara assim que, pelo visto, interessante, que dava gosto ouvir, mas ele tinha um cristianismo imperfeito. Desculpa, incompleto. Áquila e Priscila não ficam esperando que alguém cuide desse visitante. Eles vão lá, chamam o rapaz para a casa deles e dão um treinamento para esse menino. Áquila e Priscila ouviram de Paulo e agora cuidam de uma outra pessoa, desse rapaz. Você já pensou se todos os cristãos compartilhassem o que aprendem para com aqueles que sabem menos? Você acha que na igreja todo mundo está num nível lá? Esse povo novo que o Senhor acrescenta à igreja, eu faço um apelo aos PGs. Vamos cuidar dos novos convertidos. E quando a gente voltar, seja semipresencial ou pleno presencial, vamos cuidar dos novos convertidos. Como esse casal é precioso na igreja. Como a gente tem gente assim. Eu louvo a Deus pelas Priscilas e pelos Áquilas e pelas Priscilas que nós temos aqui em nossa igreja. Pelos Paulos também, mesmo solteiros, amam, se doam na obra de Deus. Agora, você sabe que esse Apolo, esse menino promissor, vai crescer tanto na fé, e ele faz um trabalho tão incrível em Corinto, depois que não tinha seminário de teologia naquela época, não tinha classe sofisticada como até o povo do Horto tem agora Zoom paga, o investimento da igreja para seu crescimento pessoal. Não tinha, mas tinha aquele casal ali, e isso a gente pode trazer de volta. Gente, esse Apolo vai crescer tanto na fé, que lá em 1 Coríntios, capítulo 1, o povo da igreja tinha até partidinho infantil, falando, eu quero Pedro. Aí outro grupo da igreja, eu amo Paulo. Porque quando Paulo
prega, a glória desce. Aí outro grupinho, eu prefiro Apolo, porque o Apolo veio de Alexandria, Apolo é acadêmico, Apolo tem doutorado. Só infantilidade. E Paulo vai falar assim, um prega, outro rega, outro prepara, Deus dá o crescimento, Deus usa todos conforme seus dons. E quem faz parte desse clubinho aí de paparazzi, fã-clube, isso não deve existir na igreja. Porque Deus usa cada um conforme o dom de cada um. E não para a gente ficar comparando as pessoas. Mas eu estou dizendo isso porque Apolo e Priscila, eles não estavam preocupados em aparecer. Eles não tinham ciúmes. Eles não eram pregadores. Talvez lá na sinagoga, de vez em quando tinha uma oportunidade para pregar, mas vem um cara como Apolo, cheio de potencial, uma mente brilhante, que a Bíblia não poupa elogios para Apolo. Eles podiam ter ficado com ciúmes. Vou ficar no meu cantinho aí. Vai que meu lugar aqui na igreja, na sinagoga, é ameaçado. Gente, é tão lindo ver isso. Pessoas que impulsionam os outros, que fazem os outros crescer. Eles estão ali nos bastidores, como Barnabé. Mas, olha, não fique cansado quando você investe no seu PG, na vida de uma pessoa. Às vezes aquela pessoa não vai dar fruto, você fica chateado, você fica cansado, a pessoa não tem interesse, não vai atrás, não cresce, vira uma eterna criancinha, recebendo comida aqui na boca. Mas alguém vai dar fruto. Olha, Paulo investiu na vida desse casal, esse casal investiu na vida de Apolo, que vai se tornar um baita líder aqui no Novo Testamento. Então, gente, não fica desanimado quando a pessoa não te dá um retorno. Invista no reino de Deus, porque tem a gente, nossas crianças, vocês do Horto Júnior, a gente não sabe quem vai se tornar essas crianças, esses meninos e as meninas da igreja do futuro. Nossos pastores, nossos diáconos, nossos tesoureiros, nossos líderes de PGs, gente chave numa empresa que é brilhante, usa para a glória de Deus. A gente não pode desanimar. Será que nós, como casais crentes, estamos dispostos a fazer discípulos e incentivá-los na obra do Senhor? Estamos dispostos a dar oportunidade para eles? Eu fiz uma coisa nova no meu PG ontem. No início da semana, foi da pregação de domingo passado de Pedro, que o Rogério mandou o estudo, tinha 5 pontos. Aí eu pedi para a Rosângela me ajudar a escolher 5 pessoas do PG que não atuavam assim, faziam outras coisas, mas não ensino. Pedi para cada um deles cuidar de um bloco do estudo do PG, em 5 partes. Mas vocês precisavam ver. Foi um dos melhores encontros. Eu não falei nada no PG, nem a Rosângela. Ela só o João estava lá. Gente, cada um contando e a sua alegria de descobrir na Bíblia. Eles lendo o texto e compartilhando. E o sentimento veio, aflorou. Bom seria no PG se cada um já vem para o PG porque você já está buscando a Bíblia. Você não vai lá só esperar o estudo. E por isso que é bom nós líderes deixarmos as pessoas falarem. Porque quando você fala, você aprende. A gente ter paciência para a pessoa ler o texto bíblico. Porque quando a pessoa lê o texto bíblico, ela vê a própria Bíblia falando ao coração dela. Eu nem sei por que eu estou falando isso, mas vamos voltar aqui para o último ponto. Vamos voltar aqui para o último ponto, que a gente tem que caminhar para os finalmente. Engajamento na missão. Vimos 3 pontos aqui. Engajamento como casal, parceiro, nos bons e nos maus momentos. Engajamento no discipulado e agora engajamento na missão. Ah, pessoal, é maravilhoso isso. Olha aqui, ó.
Paulo está escrevendo aos Coríntios. Paulo, aqui, gente, ele está na cidade de Éfeso. Lembra que ele foi para lá? Aí ele manda a carta, porque ele ficou sabendo notícias de briguinhas, de facções, que eu já falei. Aí ele manda a carta. Áquila e Priscila o saúdam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. Desculpa, eu cometi um equívoco aqui. Priscila e Áquila já tinham saído de Corinto com Paulo. Agora eles estão em Éfeso. E Paulo, se não me falha a memória, passou 3 anos em Éfeso. Se não me falha a memória. Áquila e Priscila o saúdam afetuosamente no Senhor e também observe, é o texto bíblico, a igreja que se reúne na casa deles. Olha, há uma evolução aqui. A casa deles acolheu o apóstolo Paulo e morou com eles por um tempo, quando trabalhavam juntos na tenda. Depois, eles discipulam a casa dele como base de operação de discipulado. Agora, já tem uma igreja na casa deles. O PG não tinha prédio, a igreja não tinha prédio. Eles acolhiam gente na casa deles. Não é engajamento na missão? Por isso que a gente louva você, anfitrião. A gente louva a Deus. A gente te louva no sentido, te elogia, te agradece. Porque não é fácil receber as pessoas. Agora, virtualmente, é até fácil receber as pessoas na plataforma, né? Não tem sacrifício. Mas receber gente entrando e saindo em sua casa, pessoas que às vezes precisam de uma visita, vai na sua casa, vai chorar, vai conversar, vai compartilhar uma situação. Então, essa dinâmica de usar a casa para ser agência do reino tem que ter desprendimento, gente. Tem que amar muito a obra de Deus. Eu vejo meus filhos como gostam de receber quando tinha PG na minha casa lá, jovens, adolescentes. A casa fica cheia de vida, gente transitando na casa da gente. Isso é maravilhoso. Então, parabéns. Mais tarde, Paulo, quando voltou para Éfeso, ele os encontrou. E quando Paulo está em Roma, olha que coisa interessante, pessoal. Mais tarde, bem mais tarde, esse imperador Cláudio morre. Não há mais clima de perseguição na Itália. Os judeus começam a voltar para Roma. Olha que baita surpresa quando você lê isso aqui. A carta foi escrita para quem? Para a igreja em Roma. Onde que Priscila e Áquila estão? Voltaram para Roma. Olha lá. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores, bênção, em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Meu Deus do céu. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Não falei para vocês? Não falei para vocês que Áquila e Priscila é um casal formidável? Gente, se um dia você mudar de São Paulo e não tiver igreja naquela cidade, que a igreja nasça na sua casa. Eu escutei um amém? Eu escutei um glória a Deus. Porque eles carregavam a igreja juntos, eles eram a semente do evangelho, onde eles estavam. E Paulo está aqui. A gente vê em outra cidade agora, voltaram para Roma. É engajamento total na missão, gente. É engajamento total, assim que nos incentiva Deus. Lá em Corinto, eu não li essa passagem, 18, 9. Paulo estava até um pouco desanimado. Às vezes bate um desânimo assim na vida da gente, sabe? Você não vê muito fruto no ministério. Aí Deus mandou para encorajar Paulo, Priscila e Áquila. Depois manda Timóteo e Silas, que chegaram também em Corinto. E na noite, se não me falha a memória agora, 18, versículo 10.
18:9, certa noite, isso em Corinto, quando Paulo morava lá com Áquila e Priscila, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Eu tenho muita gente nessa cidade. Ah, que palavra linda. Deus usa Priscila e Áquila para encorajar Paulo, usa Silas e Timóteo aqui no versículo 5, e no versículo 9, o próprio Deus vai falar para ele não ter medo. Será que Deus tem muita gente em São Paulo? Será que Jesus não está falando para mim e para você, não tenha medo dessa pandemia? Eu tenho muita gente. Eu quero usar você em São Paulo. Eu quero usar você na oficina. Eu quero usar você naquela recepção. Eu quero usar você lá naquele prédio. Eu quero usar você lá na escola, que você que está dando aulas com crianças, na faculdade. Eu quero usar você na sua faculdade. Eu quero usar você no seu Uber. Eu quero usar você na sua pequena empresa. Ah, gente. Paulo era um microempresário por um tempo, né? Às vezes ele chegava no lugar, não tinha igreja, não tinha sustento, demorava para vir o sustento. Aí ele trabalhava para ganhar o pão. Um ensino para nós, né? Às vezes a situação pode levar um pastor a ter outra renda, mas a missão continua. Para todos nós, a missão continua. Pessoal, arriscaram a vida por amor a Paulo. E isso é amizade, gente. Isso é um elevado nível de amizade. Às vezes a gente faz tão pouco pelo amigo, não é? Às vezes dá até vergonha, sabe? Até que ponto, às vezes a gente ouve uma crítica de uma pessoa, ao invés de nós protegermos aquela pessoa, a gente concorda, fica calado, até acrescenta algo. Que feio, não é? Muito feio. A gente vê uma amizade aqui que protegia à custa da vida, gente. E Paulo agradece as igrejas. E se Paulo tivesse morrido, teríamos perdido grande parte do Novo Testamento. Eles arriscaram a vida pelo apóstolo Paulo. Isso é um incentivo para a gente ser amigo leal, porque lá mais tarde, Paulo já está velho, bem velhinho, vai morrer em Roma, preso. Segundo a história extra-bíblica, foi decapitado. Estava bem velhinho, mas ele manda uma saudação para Priscila e Áquila em Éfeso, porque eles estão lá nessa ocasião e Paulo pede para Timóteo para saudá-los. Então, meus queridos, é uma amizade que durou a vida inteira. Eu quero terminar, né? Quero terminar com esse pensamento que ontem no PG, um daqueles 5 que pesquisou para trazer o estudo, trouxe essa citação de Hudson Taylor, que foi missionário na China, revolucionou a China, levando a palavra de Deus, fundando igrejas e seminários. Olha que palavra linda de Hudson Taylor. Não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Linda frase, não é? Eu vou repetir. Não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Eles não eram pastores, não eram pregadores na acepção da palavra, mas eram um casal no livro de Atos, contribuindo para o desenvolvimento da igreja. Nós vamos ouvir um último louvor e em seguida eu vou orar, finalizando. Pois é, pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais uma live e como é bom a gente concluir lembrando que o livro de Atos não acabou. Você sabe que o livro de Atos é o livro do Novo Testamento que não tem uma conclusão, porque a história da igreja continua. Capítulo 28 termina com Paulo pregando, recebendo gente na casa dele. E até hoje o cristianismo continua assim, que o Espírito Santo queria me incentivar
incentivar você a sermos personagens que também na história da igreja fazendo a diferença. Gente, é uma oportunidade que Deus está nos dando de amarmos o povo de Deus, de servirmos com alegria e ver gente crescendo, gente conhecendo Jesus, gente anunciando o reino, Jesus crescendo na proclamação, crescendo, recebendo mais glória, e nós estamos fazendo parte dessa linda história. É maravilhoso demais pertencer, e que Deus nos dê esse cristianismo tão puro, tão leve, no poder do Espírito Santo. Vamos orar. Ó Senhor, obrigado porque a gente vê como que a Tua palavra é tão real. Estamos estudando pessoas simples, pessoas de bastidores, mas que o Senhor usava poderosamente. E ainda hoje, Pai, a gente faz parte de uma história tão bela, a história da igreja que está sendo tecida no mover do Espírito, o Senhor transformando gente, pessoas com mazelas, pessoas viciadas, pessoas quebradas, de lares tão complexos, mas abraça o cristianismo, e essas pessoas ganham um novo rumo, as suas histórias são mudadas, são impactadas. Ó Senhor, obrigado, porque não é algo humano, tem algo extraordinário nessa fé, nessa vivência do povo de Deus. O Senhor está agindo, ficamos tão felizes quando alguém abraça a fé, entrega a sua vida para Jesus, passa por uma transformação e usa a sua vida para o reino crescer. Nada vai parar o mover do Espírito Santo de Deus. Ó Jesus, eu te agradeço do coração, casais da nossa igreja, jovens, adolescentes, crianças que estão sendo criadas para terem lares fortes. Abençoe nossos casais, para que haja mais parceria, mais compreensão, mais alinhamento para o Senhor. Quebranta, Pai, a dureza de coração, a inimizade. Repreende o inimigo que está tentando separar casais, inclusive da nossa igreja, Pai. Traz todos ao pé da cruz. Ó Deus, a cruz nos humilha, a cruz quebra nosso orgulho, a cruz nos nivela, todos carentes, precisando da graça de Deus. Derrame sua graça em cada casa, Pai, dos pais e dos filhos, convertendo os corações uns aos outros, convertendo esses corações a Jesus, para que surja muito mais união, mais força, mais sintonia, mais simetria nos casais, para o reino avançar, para abençoar vidas da família, da vizinhança, em nossos contatos, Senhor. Que a Tua igreja cresça através de nós. Sejamos discipuladores também. O que fortalece a Tua igreja é o discipulado, é vida na vida. Nos ajude a cuidar uns dos outros. Cada um tem capacidade para aconselhar, para visitar, para orar, para servir, para amar, para socorrer uns aos outros, Senhor. Também oramos, Pai, para que todos sejamos engajados na missão, que sejamos adoradores verdadeiros, que adoramos através do nosso trabalho, com as mãos. Abençoe os artesãos da nossa igreja, esses que têm algum talento, que vivem do pão de cada dia, Senhor. Os profissionais liberais, os empresários, os funcionários, que lá no seu trabalho seja uma plataforma, seja um cristianismo vivo, verdadeiro, impactando vidas e fazendo discípulos de Jesus. Ó Senhor, obrigado por fazer parte disso. Que privilégio te servir, sustentar a Tua igreja com as nossas contribuições, sustentar a Tua igreja com nossos dons e nossas capacidades.
Que o Horto do IP seja cada vez uma igreja que alcança a nossa cidade, porque o Senhor tem muita gente para nós tocarmos e anunciarmos Jesus. Abençoe cada casa, Pai. Sustente a fonte de trabalho de cada um. E obrigado porque o Senhor está fazendo milagres, nos sustentando nossa saúde e nossa renda nesses dias difíceis. Que o Senhor receba a glória, que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Jesus e o conforto do Espírito esteja completamente em nossas vidas, em nossas casas. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Uma boa aula hoje, início da nossa escola bíblica, e uma boa semana na paz de Jesus. Um grande abraço, um beijo, até mais.